Espartanos, bom dia, tudo bem com vocês, meus queridos? Pessoal, tô de mudança, tô meio sumido das redes aí, e justamente porque eu tô de mudança. Em falar em mudança, vamos falar algumas coisas aqui nesse vídeo, aqui é o seguinte, vamos falar sobre amor, sobre fé, sobre mudança. Eu queria resumir o que é amor, o que é fé e o que é mudança. Na minha concepção, amor, fé e mudança é ação, é atitude, é fluxo. O Ítalo Marcílio, um cara que eu segui há muito tempo, é um psiquiatra aí, eu ainda sigo, mas não tão constantemente, né? Eu via muitos vídeos dele, as palestras, eu gostava bastante. Ele falava que a vida era um fluxo. E esse momento aqui é o fluxo de gravação de um vídeo. Daqui a pouco vai ser o fluxo no trabalho, mais tarde um fluxo com a minha esposa. Enfim, a vida é feita de fluxo, várias ações, né? Vários ambientes onde você vai ter determinadas ações, onde você vai ter que ter uma energia, uma postura naquele ambiente, né? Onde você vai ter que ter um fluxo que vai ser bom naquele ambiente, naquela situação, naquele contexto. Então agora eu estou tendo esse fluxo aqui de gravar esse vídeo, o fluxo daqui para frente vai ser o trabalho, e o importante é em todos esses ambientes a gente tentar se comportar de uma maneira bacana, de uma maneira edificada, de uma maneira divina. Então agora respondendo a pergunta para vocês, na minha concepção, amor, fé e mudança é ação, porque ação é aquilo que prova, é a prática do sentimento. É a prática, é a manifestação que aquilo ali está acontecendo na sua vida, de forma assim bem direta. Então não adianta a pessoa falar que te ama, a pessoa falar que está apaixonada por você e atitude de amor ela não tem. Muito mais uma mulher ou um homem na sua vida que não fale que te ame, mas que prove isso todo dia com atitudes, com postura, né? Seja numa roupa lavada, seja numa casa arrumada, seja numa comidinha feita, seja numa mensagem de carinho, né? Seja como foi o seu dia, né? São essas pequenas ações, um pequeno presente, são essas pequenas ações que o amor se constrói. O amor ele é feito nas ações. A gente vê a verdadeira essência daquilo que a pessoa está falando, a verdadeira prova do eu te amo está justamente na prática do amor. Da mesma forma, religião e fé. A fé em Jesus Cristo a gente vê com as ações, né? O filho será julgado pelas obras. Não tem como colher frutos bons de uma árvore ruim. A árvore tem que ser boa para a gente colher bons frutos, para gerar bons frutos. Se o fruto é bom é porque a árvore é boa, né? Então, de certa forma, a Bíblia deixa isso claro para a gente, né? Dessa questão de fé, que é importante a gente edificar tudo aquilo que a gente aprende e colocar em ação no nosso dia a dia, seja no perdão, seja na caridade, seja com a ajuda ao próximo, seja no sorriso para o irmão que está precisando, seja do irmão que está precisando da palavra, seja do irmão que está mais necessitado, precisando de alguma coisa material. Então eu vejo que a nossa vida ela tem que ser prática. E a mudança também da mesma forma, né? A mudança ela tem que ser prática também. E biblicamente falando, tá aqui, ó, em 2 Coríntios 5.10, na Bíblia King James aqui para vocês aqui. Eu gosto da King James, é bacana. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas suas obras praticadas, por meio do seu corpo. O seu corpo vai ser instrumento para praticar obras, né? Quer seja obras do bem, quer seja obras do mal, em perfeita reconciliação com Deus. Então, a gente realmente vê que não adianta ficar horas e horas em banco de igreja, sendo aquele cristão que só fica praticando, orando, estudando a Bíblia, mas que não vai para a ação, que não vai para a prática, que não vai para os ensinamentos de Jesus. E eu vou falar mais sobre esses ensinamentos de Jesus, que isso agora está muito mais claro na minha vida e eu me sinto muito mais conectado com a missão do que Ele quer para mim, né? E é o que eu vou passar um pouco para vocês aqui. Mas voltando a falar de mudança, pessoal, eu estou de mudança e mudanças na vida são necessárias o tempo todo. Só que algumas coisas realmente têm que mudar sempre, outras não devem mudar nunca, né? O que não deve mudar é aquilo que já está funcionando, é aquilo que realmente a gente vê que está conectado com aquilo que Deus quer. O que não deve mudar são seu caráter, seus valores, seus princípios, aquilo que faz seu coração vibrar, né? Aqueles seus talentos, seus desejos, né? Que você quer só edificar cada vez mais, mas que não deve mudar. O amor, né? Que você tem no seu coração, essas coisas não devem mudar nunca. Aquilo que está funcionando, pessoal,
Já viu aquela frase, time que tá ganhando não se mexe? Não se mexe, não tem que mexer. Tá funcionando, tá fluindo, e às vezes você vai querer melhorar, às vezes você vai querer tal, você pode até complicar. Em vez de motivar, melhorar mais, você vai complicar. O negócio já tá rodando, já tá funcionando, não mexe com isso não. Agora tem outras coisas, outras áreas da nossa vida que a gente tem que, pelo contrário, a gente tem que estar sempre mudando, sempre se aprimorando, né? Eu posso colocar questões materiais aqui, seja você evoluindo no seu casamento, com mais comunicação com sua esposa, né? Vocês melhorando a maturidade, como resolver os problemas, ter mais controle emocional nas relações, resolver as brigas através de diálogos, né? Você ter mais comunicação e melhorar mais o seu lado espiritual junto com a sua esposa dentro do seu casamento. Você melhorar a sua vida também, vamos falar de coisas materiais também, melhorar de vida, trocar de carro, né, ir para uma casa maior, que é o que vai acontecer, né? O nosso estúdio aqui, a gente está mudando o podcast aqui, vocês estão vendo que está tudo clarinho aqui. Aqui é onde que eu gravava os podcasts, só que agora já está tudo liberado aqui, né? Eu desmontei toda a estrutura aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês. Indo para uma casa maior, um aumento de salário, às vezes uma mudança de emprego, uma mudança de cargo, que seja, né, uma mudança profissional, uma mudança financeira, claro, tudo isso é importante. Aquilo que eu sempre falo isso nos meus vídeos, aquilo que não, a vida é constante desenvolvimento pessoal, aquilo que não evolui acaba. Tudo deve evoluir, tudo deve progredir para melhor. A vida é constante desenvolvimento e a gente vai morrer tentando melhorar, aperfeiçoar cada vez mais e ainda não vamos chegar lá, né? Na perfeição, mas a vida é essa luta pela perfeição, né? E a gente tem que tentar essa perfeição sempre, mas principalmente a nível espiritual. Eu estou falando aqui de coisas materiais, né? De trocar de carro, de trocar de casa, né? De expandir financeiramente, mas a gente tem que expandir nossa alma também, a gente tem que expandir nosso lado espiritual, a gente tem que ter mais compaixão com o próximo, a gente tem que ter mais compaixão com as pessoas que estão necessitadas nesse momento. E esse vídeo aqui ainda vai dar umas porradas aqui. Eu vou ter que falar algumas coisas aqui que não vai ter jeito de passar, não. Vai ter jeito de passar pano, não. Mas principalmente a mudança do nosso coração, engrandecer o nosso lado espiritual, né? Para a gente compreender mais o ser humano, os seres humanos que convivem com a gente, seja no trabalho, seja na família, seja no casamento, seja nas nossas relações, né? Para a gente ter mais paciência, para a gente ter mais compaixão, para a gente ter mais compreensão, mas claro, para a gente ter mais entendimento, para a gente ter mais conhecimento, para a gente ter mais ensinamento e não ser simplesmente um termômetro, onde o ambiente vai ditar as regras. Não, você vai ser termostato. E às vezes aquele que é o termostato, aquele que tenta puxar para o outro lado da temperatura, aquele que se posiciona, aquele que se coloca num lado, aquele que se coloca na direção, ele vai ser atacado. Isso não vai ter jeito. E isso é normal, pessoal. Isso faz parte da vida, né? Mas aqui, ó, mostrar para vocês aqui um pouquinho. Aqui, bater aqui, tal. Tá aí o estúdio podcast aí, Espartano da Vida Moderna aí. Vocês estão vendo aí, só isopor. Aqui são as espumas que eu uso para abafar o estúdio, né? Vocês estão vendo aí, tá meio bagunçado aqui. Aqui tem mais isopor aqui. O teto do podcast tá ali também. Olha só, tá mó zoeira aqui. Ali atrás ali tem umas placas de lã também que eu uso bastante, né? E entre outras estruturas tem uma madeirite também, que é uma madeira que ajuda a abafar bastante o som. O som deve estar ruim aí para vocês hoje, porque ele já não tá tão abafadinho, né? Na estrutura de estúdio. Mas é isso aí. Só para vocês conhecerem, é curiosidade mesmo, pra vocês conhecerem como é que é o podcast desmontado. E qualquer um pode montar um podcast em casa, tá, pessoal? É muito fácil. É um pouco caro, sim, porque isopor hoje tá caro, tá tudo caro, na verdade. Mas com isopor, com essas espumas, com placa de lã, com madeirites, você consegue montar uma estrutura, lâmpadas de LED e tal, fazendo um negócio bacana. Você consegue montar um estúdio na sua casa, né? Seja para podcast, seja para tocar um rock and roll também, uma bateria arretada, né? É só uma curiosidade que eu queria passar para vocês, né? Mas agora, falar para vocês agora de mudanças do coração. É o que tem acontecido na minha vida, meu coração está sendo transformado, a minha vida está sendo transformada. O meu batismo ele foi profundo a um nível, além do sistema religioso, a um nível espiritual muito forte. E eu nunca me senti tão conectado com Deus, eu estou muito feliz por isso. E eu realmente, agora estou realmente, com certeza absoluta, sinto isso dentro do meu caráter, dentro do meu ser, dentro do meu espírito, uma paz interior muito grande, por realmente estar seguindo Jesus, e não a líderes religiosos, teologias de influencer, e sim a essência básica de Jesus, da Bíblia direto, né? No Novo Testamento, os ensinamentos que ele quis deixar, e não modulado, manipulado por sistema. Então, realmente, pessoal, eu sinto que todo cristão deveria ser um capelão. Por que eu estou falando capelão? Capelão é um ministro eclesiástico que ele vai levar a palavra para hospitais, para presídios, para asilos, creches, escolas,
enfim, para pessoas que realmente estão necessitadas, que estão realmente precisando, necessitando da palavra. São pessoas que vão atrás dos doentes, dos cansados, dos oprimidos, né? São pessoas que realmente querem edificar e ajudar a vida dessas pessoas. Às vezes de forma material, às vezes de forma de espiritual, através de palavra e às vezes até expulsando demônios também, né? Eu passei por uma situação aí há pouco tempo que isso precisou ser feito. Eu não acreditava, mas quando manifestou na minha frente, eu vi que o negócio é real mesmo. O mundo espiritual, ele é real mesmo. Eu vi coisas, pessoal. Eu não vou dar muito detalhe aqui nesse vídeo não, mas foi pesado, tá? Bom, enfim, por mais capelões, eu vou deixar o contato aqui do meu Instagram aqui abaixo. Se você tem interesse de fazer um curso de capelão, ser uma autoridade eclesiástica, para poder já lançar essa palavra, eu estou agora para formar agora, né? Em breve já estarei com minha carteirinha aí, como capelão legitimado, né? Vou poder estar ingressando, né, nesses ambientes aí. Já ingressava, na verdade, é um trabalho que eu já fazia. Mas agora, as pessoas são muito desconfiadas. Quem você é? Ah, você vem aqui ministrar a palavra, você é algum pastor, você é algum padre? Não. Então isso aí às vezes até me impedia de divulgar a palavra em alguns lugares. E agora com a chancela de ser um capelão fica mais fácil. E se você tiver essa vontade também, se você sentir no seu coração que você deve buscar as pessoas doentes, os oprimidos, os pobres, os necessitados, a viúva, tal, e ajudar a vida dessas pessoas, seja com doações financeiras, seja com doações espirituais, eu vou deixar meu Instagram aqui abaixo, aqui, entre em contato comigo aqui que eu vou te indicar o próximo curso de capelão aí, que vai ter aqui, é feito pela nossa igreja, né? E o pessoal são pastores que organizam isso aí, mas que realmente eles entenderam a missão de Jesus, que é ir, né, ajudar as pessoas. Então, por mais capelões agregadores do que pastores arrecadadores, né? Porque pastores arrecadadores não tem nada a ver com aquilo que Jesus quis passar. Pelo contrário, Jesus condenou o comércio no templo. Ele condenou qualquer tipo de questão. Então, a igreja ela tem que ajudar. Como o Zé Bruno sempre fala isso, e eu acredito no Zé Bruno. Zé Bruno, um abraço para você, né, da Casa da Rocha. O pastor, a igreja tem que agregar a vida do fiel, seja materialmente, seja espiritualmente, e não ficar sugando a vida do fiel, né, através de um monte de coisa que a gente vê aí, né. Então, essas igrejas agora, inclusive, que teve um caso agora aí, não vou falar o nome da igreja, tá? Mas que a igreja cobrou para batizar, né? Cobrou uma pulseirinha e cobrou camisa. Pessoal, quando eu batizei, eu tive que pagar uma camisa também, né? Eu não lembro se era obrigatório ou não. Não lembro se era obrigatório, mas não deveria ser, né? Se for, não deveria ser. O pobre merece batizar também. O pobre que não tem dinheiro para pagar uma camisa de 75, 80 reais, ele merece batizar também. E pastor nenhum deveria cobrar para batizar, né? Deveria batizar de graça. É uma questão. Mas vou falar para vocês uma coisa também. Se você também não quiser batizar, não precisa. Você vai pro céu do mesmo jeito, tá? Isso aí não é uma obrigação, não. É só um símbolo de nascer de novo. Mas você pode nascer de novo agora, na sua casa, nesse minuto. Cada um tem a capacidade de se transformar em qualquer minuto, em qualquer tempo da sua vida. Então você pode se transformar agora, com Jesus. Não precisa entrar nas águas para isso, não. Entendeu? A partir de hoje você pode ser uma nova pessoa. A partir desse minuto, desses 10 minutos aqui para frente, você pode ser uma nova pessoa e não vai precisar de águas para isso, não. Porque a própria Bíblia diz isso. Porque quando a gente pega a Bíblia aqui, em Lucas 23, 43, Jesus diz ao ladrão na cruz: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem é um exemplo da graça e do perdão de Jesus, mesmo para aqueles que cometeram erros graves e mesmo para aqueles que não batizaram. Vão para o céu do mesmo jeito. Então, pessoal, nessa polêmica aí de pagar camisa e pulseirinha para batizar, eu acho, na minha opinião, eu acho bacana, tá? Eu acho bacana você ter uma camisa do batismo, uma pulseirinha, uma identificação, você tira umas fotos bonitas, fica muito legal. Eu já fiz até capa de vídeo aqui pro meu canal. Eu acho muito interessante isso, você poder ter condições de ter a camisa. Mas se a pessoa é pobre, não tem condições, que a igreja dê essa camisa para a pessoa, entendeu? Se ela quer que todo mundo fique uniformizado, bonitinho no dia do batismo, que a igreja doe para essa pessoa que não tem condições financeiras, né, de estar comprando essa camisa, ou que ela simplesmente abra mão dessa obrigação de ter que ter a camisa, porque o mais importante não é a camisa não, gente, não é a pulseirinha não, é entrar nas águas e é transformar o coração, né? A verdade, pessoal, é que o sistema religioso está meio corrompido, né? Infelizmente, nas instâncias até superiores da minha própria igreja, a gente vê várias discussões, inclusive familiares, né, de membro líder da igreja com um cunhado que se separaram, né? E eu fico pensando, será que essas pessoas realmente têm autoridade para serem pastores mesmo, de verdade?
Se na própria Bíblia diz que o pastor deve saber governar bem a sua casa, e aquele que briga com o cunhado, com a irmã, né? Será que ele realmente não deveria abandonar essa função a partir desse momento que ele teve esse discurso? Ou então, pelo menos, se redimir, fazer as pazes, né? Não é isso que Cristo nos ensinou? A família está unida. Agora não, vai cada um para um lado, cada um monta, um sai da igreja do outro, o outro muda o nome, o outro vai brigar judicialmente pelo nome da igreja. Então eu fico pensando se essa pessoa tem realmente autoridade para ser pastor, né? A partir de uma conduta dessa, que não sabe nem governar a própria casa. Como é que quer governar a vida dos outros? Como é que quer colocar ensinamento na vida dos fiéis? É muito complicado, pessoal. Tem coisas que... E a gente pode ver isso, inclusive, na Bíblia, né? Paulo falando para Tito, para Timóteo, né, que os líderes, os pastores, eles devem saber organizar, administrar, gerenciar a própria casa, a própria família, né? Uma igreja que cunhado briga com o outro, que briga com a irmã, que vai para a justiça. Um cara desse deveria ser líder, deveria ser pastor religioso. Pessoal, eu não queria me estressar nesse vídeo, eu não queria ficar nervoso. Igual eu falei, meu coração está tão voltado para Jesus que eu fico revoltado com escriba, com fariseu, que é da atualidade, do sistema religioso contemporâneo, né? Eu vi uma pregação aí, até de um cara lá de Lafayette, e ele falando lá no dia do culto, você tem que dar tudo, fiel, na hora do dízimo lá, pedindo dízimo, pedindo uma oferta, né? E falando que foi Deus que mandou dar o dízimo, falando que Deus que mandou dar a oferta, e mandou as pessoas mais simples lá, que eu vi pessoas simples lá, que estavam sem dinheiro, inclusive pessoas, você vê que eram pessoas humildes, pessoas sem conhecimento, inclusive dando até dinheiro da passagem, o pastor mandou dar até o dinheiro da passagem, né? Ele veio pregar de fora e a pessoa veio de fora para ver o culto, para assistir, e ele mandou doar na hora do dízimo e da oferta até o dia da passagem. E falando que foi Deus que mandou. Quer dizer, uma distorção total daquilo que está na Bíblia. Deus não mandou nada. Você não tem que, eu já falei sobre dízimo, você não tem obrigação nenhuma de dar dízimo. E oferta, ninguém mandou você dar nada também não. Você dá de coração se quiser, espontâneo, por generosidade, por vontade própria. Então, tem coisa no sistema religioso que eu fico chateado, que eu fico, entendeu? Que eu comecei a pegar nojo de igreja, e eu tô meio afastado um pouco. Mas nada contra a minha igreja, contra os pastores lá. Eu amo as pessoas que estão lá, são pessoas do bem, com coração maravilhoso. Mas o sistema, infelizmente, eu estou chateado, já estou de saco cheio do sistema religioso, sistema político também, vou falar sobre isso aqui no vídeo. E a própria Bíblia vai nos dizendo toda hora, né? Tem vários versículos, né, sobre os falsos fariseus aí, os falsos profetas, né? Os falsos profetas, né, que vêm disfarçados aí em pele de ovelha, mas são verdadeiros lobos, serpentes malditas, né? E essa frase aqui é muito certa: maldito o homem que confia em outro homem, maldito o homem que confia no homem. É a citação do livro de Jeremias aqui na Bíblia, né? Que se fala justamente em Jeremias 17:5, que mostra que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor, né? A ideia central é que a confiança excessiva no homem, em pastores, em líderes religiosos, em sistemas, né? Em vez de Deus, é uma atitude equivocada. Então a gente tem que confiar em Jesus, a gente tem que confiar em Deus, né? Porque os homens são falíveis e eles podem decepcionar. Pessoal, e quantas pessoas não se desanimam do sistema religioso por causa de homens, por causa de pessoas? Começa a frequentar a igreja, começa a sentir Jesus no coração, começa a confiar no pastor, começa a gostar das pregações, de repente o pastor vai lá e trai a esposa com as irmãzinhas lá mais novinhas da igreja. Depois o pastor é corrupto, começa a roubar dinheiro lá do caixa da igreja, entendeu? E aí o cara desanima da fé, ele desanima de Jesus, ele bota na cabeça dele de forma idiota que Jesus é aquilo ali, que aquilo ali é o mais próximo de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com Jesus. Coloquem isso na sua cabeça. Você pode ter Jesus no seu coração, você pode ser desigrejado com orgulho, você não precisa de igreja e pastor para mandar na sua vida. Sua vida espiritual não necessita dessa bengala. É você com a Bíblia, sendo autodidata, é fazendo um curso de faculdade que eu estou fazendo agora, teologia, entendeu? É o curso de capelão, é nas missões espirituais. Você pode edificar seu coração de outras formas. Eu já estou ficando puto já, e é cada barbaridade que a gente vê aí, né? Tá até balançando o vídeo aqui. Mas a verdade é essa, pessoal. Os pastores, se eles fossem pessoas de Deus mesmo, esses que vivem aqui no Brasil, né, que tem aí uns 5 ou 6 que são uns milionários na Forbes aí. Eu fiquei vendo uma pesquisa que se cada pastor desses 5, apenas desses 5 aí, se pegarem 10, 20% ali da fortuna total que eles têm, pessoal, né, e juntarem os 5 ali, fizeram uma doação expressiva, eles acabam com a fome no Brasil. Simplesmente acabam com a fome no Brasil. Aí eu pergunto para você, onde é que está Jesus isso aí?
O cara cheio de dinheiro e um monte de gente passando fome. Um monte de fiel sofrendo. E eles ainda explorando, sugando a alma desses fiéis. Entendeu? Então, para mim, vai tudo pro inferno. Essa que é a realidade. Esses pastores aí, exploradores, que estão se enriquecendo aí com a base da fé do povo, já estão com um lugarzinho sentado, fixo lá, no colo do diabo. Já está marcado o lugarzinho lá, né? Debaixo do tridente, infelizmente. Vai tudo pro inferno e muito político corrupto da mesma coisa. Teve uma outra agora aí, uma igreja aí, tatuando os fiéis. A igreja que tem a sigla inglesa aí. E a menina justificando, não, porque foi Jesus, foi Deus que quer que a gente faça essa tatuagem. Aqui, eu não tenho nada contra tatuagem, não. Inclusive, eu tenho tatuagem, não tem nada contra quem tem tatuagem, né? Mas a Bíblia fala justamente ao contrário, para a gente edificar e cuidar do nosso templo. E quem estuda medicina natural, quem estuda medicina alternativa, sabe que tatuagem tem metal pesado, principalmente a tinta vermelha. O tanto de metais pesados, o tanto que aquilo ali contamina o nosso sangue ali, o tanto que a filtração dos seus rins e do fígado já não é a mesma depois que você tem uma tatuagem. Porque aquela tinta ali fica ali, ó, processando o seu corpo ali, que é uma agressão ao corpo. O corpo fica tentando expulsar aquela toxina ali, né? E aquele negócio fica marcado para sempre. Né? A própria Bíblia fala pra gente não fazer marcas. Tá aqui em Levítico 19, 28, né? Em algumas traduções, pelos mortos não dará golpes à vossa carne, nem fareis qualquer marca sobre vós. Eu sou o seu Senhor. Não façam cortes no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Então, esse pessoal dessa igreja nova aí, para de querer. Vocês podem fazer a tatuagem se vocês quiserem, vai ser uma forma de vocês estar lembrando do compromisso que vocês fizeram, como é a minha camisa aqui do batismo. Toda vez que eu vejo a camisa do batismo, eu lembro do compromisso que eu fiz com Jesus, com Deus, né? É uma forma de você estar lembrando, beleza. Agora não fala que Deus mandou você fazer isso, não. Entendeu? Deus não tem, Jesus com tatuagem não tem nada a ver, a Bíblia não está falando nada disso com vocês, entendeu? Então, parem de ser manipulados e enganados pelo sistema religioso. Façam porque você tem vontade, porque você quer relembrar. Agora não fala que não vem colocar a Bíblia, que a Bíblia está passando pano para isso aí, não, que a Bíblia está falando justamente o contrário. Beleza? Então, na questão da tatuagem também, que pediram para falar isso aí, outro assunto polêmico, mas está aí explicado também. Pessoal, desculpa, eu comecei o vídeo calmo, comecei tranquilo e agora eu já estou nervoso, eu já estou polêmico, mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A minha missão aqui é abrir o olho das pessoas. Eu entendi que eu devo ajudar as pessoas espiritualmente, materialmente, perdoar, ter autoconhecimento, olhar para dentro da podridão que existe em mim, tentar me melhorar como ser humano, né? Praticar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, né? Sobre o livro Apócrifo, né, de São Tomé, que é um livro que fala muito sobre autoconhecimento, sobre Deus estar dentro de nós, sobre a gente não depender de templos, sobre a gente não depender de nenhuma doutrina e edificar Jesus em nosso próprio coração, ver ele nascer dentro do nosso próprio coração, a partir das nossas atitudes, a partir do momento que a gente muda. E claro, todo dia a gente tem uma oportunidade para mudar, para ser uma pessoa melhor. Todo dia é dia de transformação. Todo dia é alguma oportunidade. Se você acordou, respirou, Deus está te dando uma nova oportunidade de ser alguém melhor. E ser uma pessoa mais transformada na palavra. Né? Então, pessoal, a minha missão, a verdade é que incomoda. A minha missão incomoda. Porque quando você se posiciona e quando você começa a falar verdades, hoje as pessoas são muito mimimi, as pessoas não estão preparadas para escutar a verdade, as pessoas estão reativas à verdade, entendeu? Elas não conseguem interpretar e entender a verdade que está sendo falada, né? Então na questão religiosa, eu não estou querendo afastar você da igreja, não. Eu não estou querendo te tirar da igreja, não. Eu não estou querendo afastar você de Jesus Cristo, não. Eu sei que eu estou condenando muita coisa do sistema religioso, mas eu estou querendo te mostrar que além do sistema religioso, existe a sua conexão com Jesus, com Deus, que é possível fora da igreja. Entendeu? Existe isso. É possível. Não perca sua fé por causa de líderes, por causa de pastores, por causa de denominações que às vezes traumatiza, né? As suas ovelhas. Não desista de Jesus. Não desista de Deus. Por causa de pastores, padres, pedófilos. Entendeu? Não desista. Porque são pessoas vão errar. Maldito é o homem que confia no homem. Confie em Jesus e siga seu caminho nas missões espirituais. Todo obreiro, todo cara crente, todo cristão que está na igreja católica, seja qualquer religião que seja, deveria estar sempre praticando boas obras de caridade, de ajuda aos necessitados, de perdão, né, de realmente cumprir o mandamento bíblico. Amar a Deus como todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como ama a si mesmo. Como é que você está amando o seu próximo hoje? O ideal é todo cristão, todos os dias, tentar ajudar alguém. Com uma palavra,
com uma caridade, com uma boa ação, com um sorriso, com um gesto, com um perdão, pedindo perdão, que a gente erra também, a gente não é perfeito. Então, pessoal, vamos procurar, né, edificar nosso coração com isso e vamos tentar digerir melhor essas verdades e não ser reativo. Porque eu não estou aqui para ser diabo, como falaram, nossa, é um diabo, você está falando mal de Deus, esse cara é o diabo, né? Esse cara está falando mal do açúcar, né? O último vídeo que deu problema. Você está falando mal do açúcar, que é coisa do diabo, e é mesmo. O açúcar vai te levar para diabetes, o açúcar é um vício, entendeu? O açúcar vai acabar com a sua vida. O açúcar vai fazer crescer um monte de coisa ruim no seu corpo, fungo, candidíase, bactéria nociva, vermes pesados que gostam de açúcar. Os vermes é a coisa que eles mais gostam de açúcar. Vai crescer um monte de verme no seu corpo, porque automaticamente vai crescer um monte de enfermidade e doença no seu corpo. É isso que você quer para sua vida? É isso que eu estou tentando alertar aqui. Entendeu? Eu estou mostrando que isso é arma do diabo, sim. É instrumento, ferramenta do mal, sim. Se você não entende isso, infelizmente eu não posso fazer nada. Eu não vou perder meu tempo de ficar discutindo. Já estou perdendo meu tempo aqui explicando, justificando, né? Bom, vamos passar para outra pauta aqui. Eu não queria falar sobre isso não, mas eu vou ter que falar. Já está passando da hora já. Pessoal, realmente, eu estou um pouco mais afastado da igreja, mas eu estou muito conectado com Deus. E por estar conectado com Deus, estar conectado com Jesus, eu estou vendo as pessoas passando fome. Eu estou vendo as pessoas indo para a miséria. Eu estou vendo empresas quebrando. Eu estou vendo aqui na minha cidade, que se aluga, muita gente quebrando. Entendeu? Eu estou vendo as coisas ficar cada vez mais caras. E não tem como, pessoal. É culpa do sistema religioso, sim, né? Falei dos pastores aí, mas é culpa também do governo. Eu não posso tirar o mérito aqui, que realmente aqui, ó, os velhos do INSS, eu tive até que fazer uma lista aqui, os velhos do INSS, ser roubado, pessoal, tirar do velhinho, né, que já tem aposentadoria, às vezes com um salário mínimo aí, já tem que gastar quase tudo para comprar remédio, você ainda vai e rouba do velho, pelo amor de Deus, né, alimentos aí cada vez mais caro aí no supermercado, gasolina cara, tudo caro, gasta caro, né, o nosso amigo aí do governo aí, o Taxade aí, ó, é taxa para cá, taxa para lá, taxa para lá, produto importado, produto de longe, aqui do Brasil, qualquer coisa ele tá taxando. Daqui a pouco se respirar vai ser taxado, né? A falta de remédios, né? Nas UPAs, eu acompanhei agora aqui na minha cidade, fui fazer uma visita lá, foi uma visita sem querer, né? E acabei indo lá e vi que tá lotado e que tá faltando remédio, né? A gente como cristão, o que a gente deve fazer? Se for possível, vamos reunir uma turma aí de cristão, vamos, em vez de dar dízimo pra igreja, vamos pegar aqui e vamos juntar e vamos comprar remédio e doar para a UPA, que está cheio de doente precisando de remédio. Tá aí? Uma boa ideia aí. Isso é ser cristão de verdade, é ajudar as pessoas de verdade, né? Então esse governo que está taxando tudo aí, agora aprovando lei de censura, eu não sei nem se esse vídeo aqui meu vai ser boicotado, talvez seja, se não for, é um privilégio você estar vendo ele agora, né? Salve ele aí, compartilha para quem puder, para que veja logo, porque depois talvez esse vídeo aqui vai sair do ar, né? Infelizmente esse STF aí está censurando o Brasil, está censurando as mídias sociais, né? Não tem como, a mídia está sendo regulada mesmo, né? As eleições, eu não sei se vocês ficaram sabendo que ia ser votado o voto impresso, foi proibido o voto impresso, e além de ser proibido, você não pode questionar o resultado da eleição, senão você vai preso. Isso é ditadura total, pessoal. Se quem não acordou, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Agora com esse negócio aí, nosso presidente peitando o Trump, o imposto agora de 50%, pessoal, vocês não sabem o que vai acontecer, não. Você imagina um litro da gasolina ir para R$30. Imagina os ovos, uma caixa de ovo ir para R$100. Pessoal, um pacote de arroz ir para R$120. Vocês não estão entendendo o que pode acontecer no nosso país, não. Entendeu? E fica passando pano aí pro Fazuel e tal. Entendeu? É complicado, pessoal. É complicado. É ignorância. Um presidente aí que fala que ajuda o povo, fala que vai dar picanha e só fica viajando, gastando dinheiro público. Ele e a esposa aí, só torrando dinheiro. Não tem coisa que, pessoal, já chega. Tem hora que a gente tem que falar mesmo. Entendeu? Só gastando dinheiro do povo, taxando o povo ficando cada vez mais miserável. O objetivo é transformar esse país na Venezuela. Extremamente ricos de um lado, extremamente miséria do outro. Para quem viu o documentário do Brasil Paralelo da Venezuela aí, sabe como é que é. Tem loja da Ferrari na Venezuela. Mas tem uma extrema miséria no fundo, acabar com a classe média, essa é a meta deles, né? Então, assim, por estar mais espiritualizado, por estar mais praticando missões de Jesus, eu estou mais perto de famílias pobres, pessoas carentes, pessoas que estão necessitando de um saco de arroz, de um saco de feijão. Então, mais uma vez, está aqui meu Instagram aqui embaixo aqui. Se quiser participar aí do nosso mercado solidário, se quiser fazer alguma doação, estou com o Gilberto também do táxi lá. A gente está ajudando muitas pessoas com muleta, com botas, né,
com sorteios, né, de rifas para arrecadar alimentos, cesta básica, pessoas que estão doentes, estão precisando desses materiais, né? Se você quiser doar, ou se você está precisando, manda mensagem aqui para a gente que a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Eu acho que isso que é ser cristão de verdade, né? E você que fez o L, né? Você que fez o L, eu não tô aqui para te condenar, não. Eu sei que muitos caíram nesse papo, e a lábia do PT é boa, a lábia desse partido maldito de esquerda é boa, é do comunismo, é de divisão próxima, é de uma sociedade igualitária. Mas infelizmente as pessoas não, agora, ou algumas acordaram, estão enxergando, outras até agora não acordaram, infelizmente, né? Mas eu não estou aqui para ficar condenando você que fez o L, não. Muito pelo contrário, eu quero te ajudar. Se você está passando necessidade na sua família, né? Eu quero ter sim condição para poder te ajudar. E é isso, pessoal. A gente dá uma parada aí por aqui, a gente encerra aqui o nosso podcast espartano aqui. E em breve, estúdio novo, um estúdio maior que a gente vai poder receber na casa nova, né? Vai poder receber mais convidados, uma estrutura melhor, né? Receber as pessoas com mais carinho, um ambiente mais aconchegante, né? A gente tá fazendo aquele lanchinho espartano, né? E receber os convidados e voltar com os podcasts, com líderes espirituais, líderes religiosos, líderes da política aqui da minha cidade, né? Líderes da área empresarial também que estão sofrendo muito aí com esses impostos abusivos, né? Líderes de desenvolvimento social, e tá buscando essas pessoas aí, e guerreiros, o seu Jorge, o seu João, o seu Zé, da roça, que lutou, que batalhou, que venceu vários problemas na vida, que conseguiu criar família, que conseguiu se sustentar, mesmo com tanta adversidade. Esses são os verdadeiros guerreiros da vida moderna, os espartanos da vida moderna, beleza? Se curtiu, manda bicudo espartano lá e curte aí, espartamos junto, arru!